continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Todos nós temos um chamado para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Vou dar um pause aqui. Já já a gente volta com mais louvores. Glória a Deus. Estamos então no dia 32 da campanha dos 40 dias com propósitos, falando do quarto propósito de Deus para as nossas vidas, que é servir. Você foi moldado, chamado, feito para servir. Glória a Deus por isso. Vimos aí a nossa forma, dons e talentos, nossa capacitação espiritual, nossa personalidade, tudo. Deus nos fez únicos, singulares. Não há um ser humano que seja igual a outro nesse mundo. Todos são únicos. Deus não reaproveitou forma. Então, tudo isso nos define como pessoas, cada um de nós especiais. O nosso valor no serviço, na obra, na igreja local, como faz a diferença. Louvado seja Deus. Hoje, dia 20 de novembro, terceiro feriado do mês, e esse caiu numa quinta. A região dos lagos está cheia. Vai ficar gravado o vídeo aqui, o feriado muda um pouquinho, você pode assistir aí a hora que você puder, estiver mais tranquilo, mas a gente não vai deixar de fazer a nossa devocional. Vamos lá, vamos orar então? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, te agradeço por cada um dos irmãos que tem participado desses momentos, colocaram no coração te buscar mais. Estamos aqui para dizer que precisamos de ti, nos usa para a tua glória, usa-nos para glorificação do teu nome. Cada um, Pai, que está com o coração aberto, pedindo uma oportunidade, uma porta aberta, usa-nos, Pai, usa-nos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Levantar só um pouquinho aqui a câmera. Beleza, o som tá legal. Voltamos aqui com a nossa live hoje, que dá para ver isso aqui, ó, dá para ver a devocional, a leitura. A gente vai avançar então aqui. Usando o que Deus deu a você.
Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Romanos 12, 5. O que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Deus merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com o que recebeu. O Senhor não quer que você se preocupe ou ambicione talentos que não possui. Em vez disso, quer que você se concentre em utilizar os talentos que Ele já lhe concedeu. Tentar servir a Deus de modo conflitante com sua forma é como ser um peixe fora d'água. É frustrante e os resultados são limitados. Também é desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com a sua formação. Para isso, você deve descobrir sua forma, aprender a aceitá-la e apreciá-la, para depois desenvolvê-la a seu potencial máximo. Descubra sua forma. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não deixe que se passe outro dia, comece hoje a averiguar e a esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Comece avaliando seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta em que você é bom e em que não é. Bom, tá chamando para uma autoavaliação, né? Se você não fez as devocionais anteriores, vai ficar um pouco perdido nessa. Precisa, né? Pegar, como eu disse, cada semana, cada 7 devocionais, constrói uma ideia em sequência. O ideal é que você tenha feito tudo. Então, para você saber do que ele está falando aqui, precisa relembrar as devocionais anteriores. Então, comece avaliando seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta em que você é bom e em que não é. Paulo aconselha: procurem fazer um juízo correto de suas capacidades. Faça uma lista, solicite a outras pessoas uma opinião sincera. Diga-lhes que está tentando descobrir a verdade, não buscando elogios. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmados por outros. Aqui é interessantíssimo, irmão. Dons são sempre confirmados por outros. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, quer ser pastor, mas convive já na igreja há 15 anos, e ninguém nunca viu chamado, nunca liderou nada, nunca se colocou, sabe? E do nada, assim, o chamado é sempre confirmado, irmão, na igreja local. Outros também, não, quero ir para longe, distante. Até acontece como exceção, mas geralmente quem tem um chamado missionário já está trabalhando na igreja local. O padrão bíblico é esse. Estava lá Barnabé e Saulo sendo uma bênção em Antioquia e o Espírito Santo chama eles: eu tenho para vocês uma obra. Vão ser enviados. Agora, a pessoa está na igreja local, boca aberta, nada pode, nada tem, aí do nada, quero ser missionário, quero ser pastor. O que eu estou dizendo? Não é só missionário e pastor que faz a obra. Eu estou dizendo que o trabalho é confirmado na igreja local. Pegando esse ponto aqui de destaque. Precisa fazer agora, a igreja local que desenvolve, a igreja local que forma, a igreja local que pega experiência. Se você pensa ter talento para ensinar ou cantar, ninguém mais concorda, adivinhe. Se você quiser saber se tem o dom da liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém o estiver seguindo, você não é líder. Faça perguntas como: em que situações pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Em que situações fui bem-sucedido? Uma avaliação dos dons espirituais e uma lista das habilidades podem ajudar, mas sua função é limitada. Em primeiro lugar, elas são padronizadas, logo, não levam em conta seu caráter exclusivo. Em segundo lugar, não existem definições de dons espirituais na Bíblia. Logo, qualquer definição será arbitrária e quase sempre representará uma tendência denominacional. Outro problema é que quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de se manifestarem características de vários dons. Você pode servir, ensinar ou se dedicar a algum ministério em virtude de sua maturidade, mas não por causa de um dom espiritual. A melhor maneira de descobrir seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de trabalho. Isso aqui também é muito interessante.
vai trabalhar com diferentes faixas etárias, em diferentes lugares, e você vai se encontrando. Isso aqui é no dia para a noite, nem só vou começar a fazer uma coisa quando eu descobrir. Não, começa a trabalhar e você vai ver. Eu poderia ter feito uma centena de testes para dons e habilidades quando era jovem, mas jamais descobriria que tinha um dom do ensino, porque era algo que eu nunca havia feito. Somente depois de aceitar alguns convites para palestras foi que vi os resultados e a confirmação das pessoas, e então percebi, Deus me capacitou para isso. Muitos livros apresentam esse processo de descobrimento de trás para frente. Eles dizem, descubra seu dom espiritual e então saberá a que ministério se dedicar. Então está errado isso. Descubra, depois comece a trabalhar? Não. Isso, na verdade, funciona de forma exatamente oposta. Comece a servir, experimentando diferentes ministérios, e então descobrirá seus dons. Perfeito. Eu, irmãos, tenho uma lista longa de atividades na igreja local, de dedicação. Não é porque agora eu sou pastor integral. Tenho autoridade para falar porque sou pastor integral há 6 anos, mas convivi intensamente a igreja local por pelo menos 15 anos. 15 anos. E presente, adolescente, ajudando a Dani com as crianças, jovem, louvor, diácono, presbítero, sim. Então a gente não cai de paraquedas no ministério, sabe? A pessoa tá seminarista a gente tem que cobrar mais responsabilidade, mais presença, mais engajamento, porque se tem pretensão ministerial, o pastorado precisa estar desenvolvendo na igreja local. Então, é isso. Enquanto não estiver efetivamente envolvido em servir, não descobrirá sua aptidão. Então, para tudo que eu fiz eu tinha aptidão? Com certeza não. Mas foi um meio de testar. Falar, não é com essa área, ou é com essa área, ou é aqui, é ali, ou vai pegando experiência e vai avançando. Você possui dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhece porque nunca o pôs à prova. Por isso, incentivo-o a tentar coisas que nunca fez anteriormente. A despeito de sua idade, devo exortá-lo a nunca deixar de experimentar. Conheci muitas pessoas que descobriram talentos escondidos depois dos 70 ou dos 80 de idade. Conheço uma mulher na casa dos 90 anos que corre e vence corridas de 10 mil metros. E ela não percebeu que gostava de correr até completar 78. Não tente entender seus dons até que se apresente para servir voluntariamente em algum lugar. Apenas comece a servir. Você descobre seus dons ao se envolver no ministério. Tente ensinar, liderar, organizar, tocar um instrumento ou trabalhar com adolescentes. Você não conhecerá suas aptidões enquanto não tentar. Quando não der certo, chame isso experiência, não fracasso. Em algum momento, irá descobrir o que é capaz de fazer bem. Leve em consideração seu coração e sua personalidade. Paulo aconselha, cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dedique atenção total a ela. Mais uma vez, é proveitoso ouvir comentários de quem o conhece melhor. Faça perguntas a você mesmo. O que realmente mais gosto de fazer? Em que momentos me sinto mais vivo? Que tipo de trabalho estou fazendo quando perco a noção do tempo? Gosto de rotina ou de variedade? Prefiro trabalhar em equipe ou sozinho? Sou introvertido ou extrovertido? Sou racional ou emocional? De que gosto mais? De competir ou de cooperar? Então, isso aqui tem até parecido, né, com a devocional. Eu não estou fazendo errada não, é 32, né? 29, 30, 31, 30, 32. É porque isso aqui estava bem parecido com a de ontem. Né? Ele coloca assim, eu até fiz uma autoanálise aqui. Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise sua vida e pense em como ela o formou. Moisés disse aos israelitas, pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para manter um diário espiritual. Paulo ficou preocupado com a possibilidade dos cristãos da Galácia terem esquecido o sofrimento pelo qual havia passado. Ele disse, todas as suas experiências foram desperdiçadas. Espero que não. É raro percebermos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha.
enquanto vivemos a experiência. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Somente em retrospecto compreenderemos como Deus planejou um problema para o bem. Extrair lições das experiências leva tempo. Sugiro que você reserve um final de semana para um retiro de análise da vida, em que se dedicará unicamente a descobrir como Deus trabalhou em vários momentos decisivos de sua vida e como Ele deseja usar essas lições para ajudar os outros. Existem recursos que podem auxiliá-los a fazer isso. Aceite e desfrute sua forma. Deus sabe o que é melhor para você, por isso aceite com gratidão a forma que Ele lhe deu. A Bíblia diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Acaso pode a obra dizer ao artífice: por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus para o propósito dele. Portanto, você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar tomar outra forma para ser como outra pessoa, você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Parte da aceitação de sua forma está no reconhecimento de suas limitações. Ninguém é bom em tudo que faz e ninguém é chamado para ser tudo. Então, aqui, irmãos, uma coisa óbvia, sabe? Ninguém é bom em tudo que faz e ninguém foi chamado para fazer tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que seu chamado não era para realizar todas as coisas ou agradar a todos, mas para se concentrar no ministério específico para o qual Deus o havia formado. Ele disse: nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. A palavra limite faz referência ao fato de Deus haver destinado cada um de nós para um campo ou esfera de serviço. Sua forma determina sua especialidade. Quando tentamos estender nosso ministério acima da capacidade que Deus nos deu, experimentamos o estresse. Assim como em uma corrida, cada competidor recebe uma raia. Corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Não sinta inveja do corredor da raia ao lado. Simplesmente se concentre em terminar sua corrida. Deus quer que você tenha prazer na forma que Ele lhe deu. A Bíblia diz: esteja certo de estar fazendo o que deveria, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter realizado bem o seu trabalho e não precisará se comparar com ninguém. Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço de duas formas. Uma, tentando comparar seu ministério com o dos outros e induzindo a adaptar seu ministério às expectativas dos outros. Deixa eu marcar com isso aqui, está falando comigo. Amém, irmão? Deus está falando com você aí? Dá um glória a Deus aí, irmãos. São instruções importantes para a gente permanecer firme na caminhada. Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço de duas formas, tentando comparar seu ministério com o dos outros e induzindo a adaptar seu ministério às expectativas dos outros. Muito verdade isso aqui. Ambas são armadilhas mortais e irão distraí-lo do serviço, tal como definido por Deus. Toda vez que começar a perder a alegria no exercício do seu ministério, verifique se uma dessas tentações é a causa. Irmãos, é muito difícil, né? Quando se perde a alegria no ministério. Eu converso com muitos pastores, né? Que uma caminhada muito maior que a minha. E realmente, irmãos, infelizmente, né, falando assim do meu ministério hoje, muitos colegas pastores, muitos chegam ao final muito tristes, muito frustrados, muito para baixo assim com as experiências pastorais. Eu tenho buscado sabedoria em Deus para não tomar esse mesmo caminho. E aqui está uma instrução que parece simples, mas pode salvar um ministério, irmãos. Pode salvar uma pessoa, pode salvar uma família, pode salvar um pastor. Porque ele está ou comparando
ou quer atender a expectativa das pessoas. E isso é uma loucura. Cada um chega a ter uma ideia. O que estava bom, agora um mês já não está mais. E assim, sabe? A gente está sempre em falta. Ou se tentar atender N expectativas, você imagina pessoas diferentes, cada uma achando que a coisa tem que ser feita de uma forma. Então é muito legal isso aqui. A Bíblia nos adverte em jamais nos compararmos com os outros. Faça bem o seu trabalho, então terá algo de que se orgulhar. Mas não se compare com os outros. Existem duas razões pelas quais você jamais deve comparar sua forma: seu ministério ou os resultados do seu trabalho. Ou os resultados do seu trabalho com de qualquer outro. Primeira, então, vamos anotar aqui. Primeira, você sempre encontrará alguém que pareça realizar um trabalho melhor que o seu, e isso irá desencorajá-lo. Segunda, você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você e ocorrerá o risco de se tornar arrogante. Ambas as atitudes são prejudiciais a seu trabalho e lhe roubarão a alegria. Paulo afirma que é tolice nos compararmos com os outros. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. A paráfrase da parte final desse versículo diz: com toda essa comparação, medição e competição, eles se desviaram totalmente do que é importante. Você descobrirá que pessoas que não compreendem sua forma vão criticá-lo e tentar forçá-lo a trabalhar da maneira que eles imaginam ser a correta. Ignore-os. É simples. Aí a solução que ele está dando. O que você deve fazer? Ignore-os. Paulo tinha de lidar constantemente com os críticos que não compreendiam seu trabalho e o denegriam. Sua resposta era sempre a mesma: evitar comparações, resistir aos exageros e desejar elogios somente de Deus. Uma das razões de Paulo ter sido usado tão poderosamente por Deus foi sua recusa a ser distraído por críticas ou por comparações de seu ministério com o de outras pessoas e por debates contraproducentes sobre seu trabalho. Como declarou John Bunyan: se minha vida é infrutífera, não importa quem me enaltece. Se minha vida é frutífera, não importa quem me critica. Continue desenvolvendo a sua forma. A parábola dos talentos, contada por Jesus, demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos concede. Devemos cultivar nossos dons e nossas habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver nosso caráter e nossa personalidade e ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Paulo recomenda aos crentes de Filipos: continue crescendo em conhecimento e entendimento. E relembra a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem e atrofiam. De igual modo, se não utilizar as habilidades que Deus lhe deu, você vai perdê-las. Jesus contou a parábola dos talentos para enfatizar essas verdades. Referindo-se ao servo que falhou em utilizar seu único talento, aquele mestre disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Deixe de usar aquilo que lhe foi dado e você vai perdê-lo. Use a habilidade que possui e Deus vai aumentá-la. Paulo diz a Timóteo: não deixe de usar o dom que Deus lhe deu. Ponha essas coisas em ação. A parábola dos talentos é incrível, né, irmãos? A gente não para de aprender com essa parábola. É extraordinário, né? Sábado e domingo a gente consegue compartilhar um pouquinho mais do conhecimento sobre essa parábola, do aprendizado, porque conforme a capacidade, Deus lhe entrega, lhe confia bens e espera que esses bens sejam multiplicados e não enterrados. E isso tem um peso na prestação de conta grande. O que você fez com a sua vida? O que você fez com o que eu lhe dei?
que você fez. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos na prática. Por exemplo, ninguém tem o dom de ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, avaliações e prática, um bom professor pode tornar-se um professor melhor e, com o tempo, um professor mestre. Não se acomode com dons desenvolvidos pela metade. Esforce-se e aprenda o máximo possível. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito para não ter do que se envergonhar. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver a sua forma. Eu vou até tirar uma foto dessa parte aqui, dar uma palavra para o louvor daqui a pouquinho. Então eu vou até usar essa parte aqui. Muito bom. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver sua forma e aguce suas habilidades para o serviço de Deus. No céu, serviremos a Deus para sempre. Mas esta é a hora de nos prepararmos para o serviço eterno, praticando na esfera terrena. Como atletas que se preparam para a Olimpíada, continuamos treinando para o grande dia. Eles fazem isso por uma medalha de ouro, que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha, que nunca envelhecerá. Estamos nos preparando para as responsabilidades e as recompensas eternas. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: Deus merece o melhor de mim. Desenvolver, né, irmão? Estudar, preparar. É tão significativo, né? Tão bom quando você já tem a habilidade, Deus te deu o dom, e você tem responsabilidade no uso, você prepara, você lê, você desenvolve, você multiplica, né? Então é como se Deus sempre te desse o dom, a habilidade que Deus faz, Ele já te dá numa forma que pode e deve ser desenvolvida. Ele nunca te dá o 100%, né? Porque tem a ação nossa também de estudar, de trabalhar, desenvolver. Então, quando você vê uma pessoa quando a pessoa consegue encaixar, né, seu dom, seu talento e desenvolver da maneira correta, a gente até fala, não, ele tem o dom de falar em público, ele tem o dom de ensinar, mas aquele dom foi desenvolvido através de trabalho e esforço, né? Ele não dormiu e acordou fazendo, não. Então, precisa, mas qual é a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu? Muito bom, né? E termina, a gente vai para sexta-feira, que é o dia 33. Vou mudar aqui para a gente orar e terminar com louvor já já. Vou escolher um louvor aqui. Vou escolher deixar um louvor aqui no ponto que está no repertório de domingo. Um louvor bonito que aí você vai aprendendo. Legal, irmão? Você está aprendendo aí? Comenta lá no grupo, comenta aí no chat, no vídeo, curte, compartilha, né? Quem sabe a gente consegue chegar daqui mais um tempinho a 1000 inscritos. Pede a turma aí que você conhece para se inscrever no nosso canal. A gente dá uma divulgada. Fato, irmãos, que a gente tem aqui eu consigo ver, né, a visualização. Os vídeos que têm mais curtidas, eles têm muito mais visualização. Então, assim, o que eu acredito? À medida que você, que está sempre aqui comigo, você curte, compartilha, o YouTube mesmo vai mandando esse vídeo, né, vai sugerindo esse vídeo para as outras pessoas. Por isso, aqueles que têm mais curtidas ali acabam tendo maior visualização, um alcance maior. Então é importante aí, tranquilo, né? Facinho de fazer. É claro, se você curtiu de verdade, né? Se não curtiu, não faça nada. Até tem um botão de não curtiu, né? Também pode ser. Mas, em comentário. Então a gente tem boas visualizações, é claro, considerando, né? Não considerando esses números aí astronômicos do YouTube, mas dentro da nossa realidade a gente tem boa visualização. E uma melhor visualização sempre nos vídeos que tem mais curtidas e comentários. Então fica essa dica aí, certo?
Vamos orar então. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és fiel, tu és poderoso. Todos os pedidos colocados diante de ti, enfermidade, causa na justiça, restauração, louvado seja Deus. Estamos no finalzinho aqui da 5ª semana, desses 40 dias, com um propósito firme. O Senhor tem trabalhado. Nós vencemos, estamos de pé debaixo da promessa de Deus e vamos ver milagres, Senhor. Vamos ver conversão, batismo, libertação, salvação, cura, renovo, maturidade espiritual, crescimento, gente trabalhando, se descobrindo, se reafirmando em Ti, em nome de Jesus. Visita cada um que vai ter acesso a esse vídeo, a essa oração, fortalece, renova, põe de pé, Pai. Nós queremos continuar firmes, juntos, avançando para o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos terminar com o vídeo? Vamos lá. Deus abençoe a tua vida. Vamos junto aí para chegar ao final dos 40 dias de propósito. Aí eu marquei aqui, ó, dia 32. Não esqueci não, tá? Vou dar o brinde, sim, vou providenciar para quem tiver aí 6 semanas aqui, para quem veio os 6 domingos. Tchau, fiquem com Deus. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei, Senhor, por onde eu for. Tu és o meu amado, tu és o desejado, Paizinho querido, te amamos, Senhor, te adoramos, Senhor. Tu és a nossa estrela. Vamos erguer a sua voz e diga isso. Tua presença